Olá, que bom ter você aqui com a gente mais uma vez. Sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição do nosso Producast. Hoje a gente vai ter um tema extremamente importante, relevante. A gente vai falar sobre seguro. A gente vem sofrendo muito, o sul do Brasil em especial, com as intempéries. E esse assunto é muito importante, muito relevante. E aqui comigo hoje, a Bruna. Tudo bem, Bruna? Tudo bem com você, Barella? Como você falou, um assunto muito relevante e muito importante para as nossas lavouras também, né? Exatamente. É um tema que está em voga em função de tudo que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, em parte de Santa Catarina, mas quem é o especialista nesse assunto é uma das pessoas que mais entende de seguro, o Gabriel da Agrotech, Gabriel Santos. Gabriel, seja bem-vindo ao nosso Producast, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite da gente estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho e que a gente tenta fazer o melhor possível e passar o máximo de informação aí para a galera aí. Ô Gabriel, nós temos vivido um momento de talvez um dos mais difíceis, né? Que a gente, pelo menos da minha geração, é um dos momentos mais difíceis na questão climática no Brasil, com todas essas intempéries, chuvas, secas. E o seguro ele tem um papel fundamental para o agricultor na questão da sua manutenção de renda, né? Ou pelo menos na manutenção da sua empresa, que é a lavoura. Eu gostaria que você nos falasse um pouco mais de como essas tragédias afetam a questão do seguro e como é o comportamento das empresas do seguro em detrimento a essas ações que vêm acontecendo. Boa pergunta. Hoje, como é que funciona, né? Por que está tendo tantos esses intempéries climáticos? São os efeitos de Laninha e El Niño, né? A cada 10 anos, a gente tem 2 efeitos de El Niño. A gente fala-se de ciclo de 3 a 7 anos de intervalo. E a gente está vendo no Rio Grande do Sul essas chuvas excessivas, né? Que é decorrente desse efeito climático. E hoje, a questão do seguro agrícola, hoje, ele é essencial para manter o produtor ativo no mercado. É ele que protege o seu financeiro contra os intempéries climáticos, é ele que consegue dormir tranquilamente, sabendo que a sua lavoura está assegurada, desde que tenha feito seu seguro com os consultores especialistas no ramo, esteja tudo certo na contratação do seu seguro. E de que forma, qual é o procedimento, em que momento esse seguro ele é contratado, é no plantio, como é esse procedimento, Gabriel? Hoje, com os usos da subvenção federal, por exemplo, que é no Brasil inteiro, o produtor tem acesso a esse recurso, e um desses detalhes que ele precisa ter exigência é não ter o cadinho no seu CPF. Então, hoje a contratação do seguro, por exemplo, da soja, que é o grão mais plantado hoje no Brasil, ele faz antecipadamente, até para ter esse acesso, para ele poder ser contemplado, porque a cada ano o recurso é um pouco mais escasso, né? Vai reduzindo, alguns anos veio aumentando, e agora, por conta de questões financeiras, o governo foi retirando um pouco dessa subvenção. Então, hoje o produtor ele tem que estar sempre atento na abertura da comercialização do seguro agrícola. Então, o produtor tem que se antecipar, da mesma forma que ele antecipa suas compras dos insumos agrícolas, como a semente, o adubo, ele também está antecipando o seu seguro de contratação da soja, por exemplo. E hoje, Gabriel, existe uma diferenciação na contratação do seguro de acordo com cada plantio? Por exemplo, o milho, a soja, cada cultura ela possui uma contratação diferente de seguro? Uma proteção diferente? Hoje a gente tem 2 tipos de seguros, né? Quando a gente trabalha de grãos, a gente consegue trabalhar com o seguro de produtividade, onde a seguradora ela oferece uma produtividade garantida, estimulado ali pelo IBGE, com certeza ela faz suas alterações comerciais ali para poder competir com as outras companhias, e também ela fixa o valor de saca. Então o produtor, na hora de contratar o seu seguro, ele já sabe a produtividade garantida e o valor de saca, e ele vai deduzir aquilo lá, X valores por hectare de cobertura que ele tem do seguro agrícola. Outra cobertura que a gente tem também é o risco nomeado, onde o produtor ele não vai ter uma cobertura de produtividade e sim de dano direto na planta, né? É um seguro pouco comercializado ainda. E agora a gente está vindo com um novo seguro, uma companhia deu o prazer de a gente estar comercializando, que é o seguro paramétrico, né? A seguradora ela tem 2 tipos de cobertura nesse seguro paramétrico. O seguro pela falta de chuva e o seguro também pelo excesso de chuva, aonde que por satélite ela consegue identificar se teve ou não excesso de chuvas. Hoje no Brasil, Gabriel, eu penso que você tem esses dados.
Em média, quantas propriedades elas contratam o seguro hoje? Como é que está esse número? Hoje, se você for falar de nível nacional, hoje, infelizmente, toda a área que é agricultável hoje no Brasil, apenas 10% são comercializados com seguro agrícola. Então, há uma dificuldade gigante de levar a informação do seguro agrícola ao agricultor, produtor rural lá na ponta, falar para ele que ele tem o seguro agrícola, ele pode contratar, ele pode estar dormindo tranquilamente, que ele vai estar protegendo pelo menos a parte financeira dele. Então, assim, é muito pouco, né? 10% de toda a área que é agricultável hoje no Brasil é muito pouco a comercialização do seguro. Né? Até a gente estava comentando, os Estados Unidos, por exemplo, é o inverso. É mais de 90% de todos os agricultores que tem lá já saem da cooperativa da revenda já com o seguro feito. Bacana, a gente sabe que ainda é pouco, né? É pouco para tudo que poderia, que deveria. E assim, eu pensava, né? Temos os nossos consultores de venda lá na ponta. Quais são os principais argumentos de venda para esse consultor? Como ele pode chegar lá no produtor e oferecer um seguro agrícola? Quais são as principais garantias, os principais benefícios? A gente já sabe o macro, o geral, né? Mas se você tivesse alguns principais benefícios assim para ajudar mesmo na argumentação da venda desse seguro agrícola. Hoje a gente enfrenta essa dificuldade, né? Porque o seguro no passado foi mal visto, né? Foi mal planejado, não sei como que eu posso traduzir o que foi no passado, que antes era no papel e na caneta, começou-se lá atrás com Proagro, depois foi criando essa cultura. Hoje, para você entender a questão do seguro, hoje a gente tem 3 seguradoras, diferente de carro, que a gente tem mais de milhares de seguradoras de carro, seguro de vida. O agro não. O agro a gente tem no máximo acho que 12 ou 13 seguradoras. Algumas se ausentaram nessas últimas 2 safras e as que sobraram estão caminhando. Né, está sofrendo com esses intempéries climáticos. E hoje, para o produtor hoje na ponta, se entregar esse produto para ele, né, você tem que ter essa informação e passar para ele os benefícios que ele vai ter com o seguro agrícola. Né. Falar, poder ter uma cobertura de replantio, que se em caso, se ele plantar e por acaso, no final do dia, no dia seguinte, der um excesso de chuva, por exemplo, ele vai ter uma garantia lá do seu replantio e a seguradora vai indenizar ele. Né? E já na questão da produtividade, ao longo do decorrer da sua safra, orientar ele, teve um período de seca, vai ter uma quebra de safra, vai ter uma quebra de produtividade da sua lavoura, para você acionar, e no final, ele identificar que deu bem abaixo da cobertura e a seguradora vai indenizar ele, você pode ter certeza que ele vai recomendar para os outros demais vizinhos ali, amigos produtores, a estar fazendo seguro agrícola, que funciona. Hoje a gente tem esse embate que muitos alegam que o seguro agrícola não funciona. Ao contrário, hoje se você fizer o seguro agrícola com pessoas que entendem do assunto, que vai te orientar o produtor do plantio à colheita, você pode ter certeza que no final tudo vai dar certo. Que se ele seguir as orientações, ter tudo certinho, a questão de notas fiscais de semente, adubo, de defensivos, no final ele vai ter sua indenização paga pela seguradora. Que o maior embate que a gente tem, que no passado, eu acredito que o seguro agrícola foi uma questão de comercialização. Foi que deixou de passar informações de orientação para o produtor rural lá na ponta lá. Por isso que ainda a gente tem esse lado negativo ainda do seguro. A gente está conversando aqui com o Gabriel Santos, da Agrotech, que é especialista na área de seguros, e a gente está falando sobre o tema seguro agrícola aqui, que é extremamente importante em relação ao que a gente vem vivendo, especialmente nesses últimos meses, na questão do tempo, do clima aqui na nossa região sul do Brasil. Gabriel, seguro, eu gosto de dizer que seguro é bom aquele que a gente não precisa usar, né? Que a gente pode ter a garantia, tem a segurança que ele está ali, mas que a gente não precise usar, né? Do carro, da casa, enfim. E quanto que o seguro agrícola ele representa em porcentagem numa lavoura? 1, 2, 3, 5%? Hoje, se fosse apresentar a representatividade do seguro, o seu custo é baixo. Né? Hoje o produtor ele tem que fazer a conta de quantas sacas ele vai utilizar para poder estar garantindo o seu financeiro. Né? Hoje, dependendo da região, do estado, hoje chega a 3 sacas por hectare de soja. Se você for ver esse custo lá na ponta, da representatividade dos outros custos que ele tem dentro da sua fazenda, é uma porcentagem muito baixa. Né? Que ele está investindo para poder ter uma garantia que se ele não produzir, ele vai ter
seu caixa financeiro suficiente para pagar aonde que ele comprou os seus insumos. Então, hoje, tá de seguro dentro da sua fazenda, tem que ver a relação do custo. Ela é muito baixa pelo aquilo que ela garante ao segurado, ao agricultor lá na ponta, né? E infelizmente, né, Bruna, a gente ainda tem essa baixíssima adesão, né, de 10%, cerca de 10% do campo contratando seguro, e a gente entende que talvez esse fortalecimento da questão de ofertar esse produto aos nossos produtores, de ter esse trabalho de fazer com que o agricultor entenda a importância de ter um seguro agrícola também é um case que pode se tornar um case de sucesso, né? Não, com certeza, porque ninguém quer prejuízos, né? Todo mundo quer a sua lavoura protegida, como o Gabriel... Lucro, né? Lucro, como o Gabriel falou, deitar no travesseiro e com a cabeça tranquila que se acontecer alguma coisa, ele vai estar, né, protegido. Eu vou fazer uma pergunta que é com relação a talvez justamente uma barreira que pode ser na contratação. Por exemplo, aconteceu alguma coisa na minha lavoura que eu tive grandes perdas. Quanto tempo depois que a pessoa aciona o seguro que ela vai receber? Ninguém quer demora, né? Em nenhum ponto da nossa vida. Então, mais ou menos quanto tempo depois que a pessoa recebe esse valor? Exatamente. Eu vou explicar como que a gente trabalha hoje aqui, né? Como eu falei, o mapa ele tem seus prazos para acionamento de sinistro hoje, né? Antigamente o produtor acionava só no ponto de colheita. Hoje não pode mais. Hoje o produtor tem que acionar o seu seguro durante o sinistro que está ocorrendo. Por exemplo, está passando um período de seca, mais de 15 dias, aciona o seu seguro, né? Aciona por quê? Você já vai ter o contato ali durante o de agendar a vistoria de colheita, você já sabe para quem você vai avisar, e agendando, realizando o laudo final da colheita, né, e vai entrar em processo de indenização. O que é esse processo? A seguradora, ela vai solicitar alguns dos documentos para a corretora, então é muito importante já a corretora de seguros agrícolas já se antecipar, solicitar com antecedências notas fiscais de adubo, de semente, de defensivos, ou quaisquer outros documentos, por exemplo, que a seguradora vá solicitar, deixar toda a documentação pronta. Por quê? A partir do laudo final, a seguradora ela já manda um e-mail ou manda um link para enviar a documentação. A partir do envio dessa documentação, a seguradora tem um prazo de 30 dias para até o final devolver o extrato de indenização. Ou durante esse período de 30 dias, ela pode solicitar quaisquer outros documentos. Por exemplo, ela pode solicitar uma nota de calcário, ela pode solicitar uma nota de cobertura que ele fez, de qualquer outra nota de defensivo que ele utilizou na lavoura. E quando ela solicita durante o período de 30 dias, esse prazo para. E quando esse prazo para, depois que você envia a documentação novamente, começa a recontagem. Então, assim, eu digo que a corretora tem que se antecipar. Hoje, a Agrotech, a gente trabalha antecipando os documentos. Quando a gente recebe um laudo do produtor ou do perito direto, que já finalizou, a gente já se providencia os dados bancários, as notas fiscais de semente e o comprovante de residência e já envia antecipado para a seguradora para estar adiantando esse processo. Assim, o produtor pode receber ainda mais rápido a sua indenização. Mas o prazo, a partir do momento que a corretora envia a documentação, são 30 dias. Certo. E existe um valor mínimo para a contratação do seguro? A gente sabe o tamanho, diferentes tamanhos das propriedades no Brasil, né? Existem propriedades muito grandes, assim como existem também muito pequenas, mas eu tenho aqui a minha pequena propriedade e eu quero estar segurada. Existe um valor mínimo para eu contratar? Algumas seguradoras, elas têm um mínimo de contratação. Por exemplo, a seguradora A, ela tem um mínimo de contratação de 20 hectares, né? E tem algumas companhias, a companhia B, por exemplo, ela não tem um tamanho mínimo, porém, ela tem um valor de prêmio mínimo. Por exemplo, o prêmio mínimo dela de contratação são R$8.000. Então, independente se é uma área de 10 hectares ou de 5 hectares, ela vai cobrar X valor para contratar aquela lavoura, porque ela entende que é o valor mínimo que ela tem de manutenção daquele seguro agrícola. E tem outra companhia, que é a seguradora C, aonde que ela faz a área menor que 20 hectares, porém, ela vai cobrar por 20. Então, hoje, a gente tem que se atentar, principalmente nessa questão do tamanho da propriedade de cada agricultor, para ver em qual companhia a gente vai estar colocando. Por exemplo, se você tem uma área de 10 hectares, eu não vou conseguir contratar ela na seguradora A, porque ela não contrata área menor que 20 hectares. Já eu tenho mais outras duas opções. A seguradora B, que tem o valor de prêmio mínimo, e a seguradora C, que ela
faz ela menor que 20 hectares, porém ela cobra por 20 no final o valor do prêmio. Entendi. O Gabriel, como você vê essa perspectiva climática para os próximos anos no Brasil, especialmente como a gente fala de El Niño e Laninha, né, que são assuntos tão cotidianos nossos ultimamente, e a responsabilidade do seguro agrícola em relação a isso também? Eu vejo que a contratação do seguro vai aumentar, né? Decorrente desses eventos climáticos. Para você ter uma ideia, hoje o estado que mais consome seguro agrícola no Brasil é o Rio Grande do Sul. E eu torço por eles, que eles tenham feito seguro das suas lavouras, porque algumas lavouras ali que estavam com uma expectativa boa de produção, infelizmente ocorreu inundação e eles perderam tudo. Então o que acontece? Hoje vai crescer essa comercialização e também a seguradora ela vai se precaver, ela vai fazer um estudo de mercado para ver futuro. Só que o futuro ainda é incerto. A gente não sabe como vai ser essa safra 24 e 25, se ela vai começar com laninha, com chuvas, ou vai começar com estiagem, né? Aos anos anteriores a gente vê, começa ali com uma seca no plantio e depois termina com bastante chuva durante todo o desenvolvimento ali do verão. Então, ainda é incerto esses efeitos climáticos. Então, uma certeza a gente tem, que as seguradoras também vai se resguardar, a questão de produtividade, pode ser que ela reduza as produtividades garantidas para algumas regiões, que ela já prevê que vai dar sinistro, e a comercialização do seguro vai aumentar, e com isso, a gente tem um ponto muito importante, que eu trabalho isso nas redes sociais, que é a informação chegar lá na ponta. Informar para o produtor que não é qualquer seguradora que eu posso fazer para a propriedade dele, que eu tenho que analisar o tipo de solo, analisar o histórico dele de cultivo, analisar a região, para ver qual seria a companhia seguradora melhor indicada para ele dentro da sua propriedade. Tá certo, então. Bruna, acredito que seja isso, né? A gente não consegue esgotar um assunto desse tamanho, em detrimento da importância dele, mas o Gabriel nos deixou bem a par da importância do seguro agrícola aqui nas propriedades, especialmente na nossa região, né? Com certeza. E a gente sabe e tem visto cada vez mais que o futuro é tão incerto, tão surpreendente, para todos os aspectos da vida, né? Então, quem está protegido, agora acho que cada vez o seguro agrícola fica mais em evidência também, né? Para a gente estar protegido, né? Garantir pelo menos ter algumas garantias. Exatamente, né? Que é o papel também do seguro, né? Sim. Então tá certo. Gabriel, obrigado pelas suas informações, pelas suas explanações extremamente importantes. Quer deixar suas redes sociais aí para o pessoal fazer contato, seu e-mail, WhatsApp? Sim, quero deixar hoje a Agrotech, então, a nossa página no Instagram, Agrotech Corretora de Seguros, e eu também falo diariamente sobre seguro agrícolas, que é Gabriel_Consultor Seguros. Segue a gente lá, a gente vai ter bastante informação, já tem vídeos tanto no Instagram como na rede social do TikTok. No YouTube também estou começando a colocar alguns vídeos lá. E é isso daí, pessoal. Tá certo, então. Quero agradecer o convite aí. Fica à vontade, Gabriel. Não, quero agradecer o convite, obrigado aí para a gente estar falando um pouco de seguro agrícola, que ainda é novo, querendo ou não, pela sua representatividade de comercialização, né, e que a gente puder espalhar ainda a informação sobre o seguro agrícola, é importante para que todos estejam segurados aí. Tá certo, então. Obrigado pela sua presença no nosso podcast. Bruna, mais uma vez, ele falou das redes sociais do Gabriel e nós agora vamos informar quem ainda não sabe sobre as redes sociais da Produce. Com certeza, @ProduceOficial. A partir da manhã já é o nosso podcast disponível. E no Spotify, né? Producast. Tá certo, então. A gente lembrando, né, que é importante que a gente tenha uma série de episódios anteriores que a gente trata de vários outros assuntos. E quem quiser assistir é só voltar aí, buscar nos nossos canais. Tem inúmeros assuntos extremamente relevantes para você que gosta de falar, de entender sobre agricultura, falar sobre agricultura, produtos, inovação tecnológica. Esse aqui é o seu canal certo. A gente se vê no próximo episódio.